Primeira Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, do Antigo Testamento. Se você pegar a sua Bíblia, abrir no meio, você acha Salmos. E aí você vai voltando, tá bom? Então você vai voltando aí na sua Bíblia, você vai passando, voltar, vai ter Jó. Aí você vai continua voltando na sua Bíblia, tá? E logo você acha Crônicas. Amém? Todo mundo achou? Crônicas. Primeiro livro de Crônicas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Eu quero te dar um contexto do que é o livro de Crônicas. Quero te dar um contexto do que é o livro de Crônicas. Na verdade, o livro de Crônicas, ele é chamado de Atos do Dia a Dia. E esse nome Crônicas foi um nome moderno, é um nome mais recente. Vamos chamar moderno, que é coisa de quase 1000 anos, mas é um nome mais recente. Mas, lá na Bíblia hebraica, você vai achar ele como livro de Crônicas. E basicamente, o que é o livro de Crônicas? O livro de Crônicas é o seguinte: ele vai retratar para o povo o livro de 1 Reis, 2 livro de Reis, 1 Samuel, 2 Samuel. Agora, para quem que estava sendo escrito esse livro? Esse livro estava sendo escrito para o povo que estava voltando do cativeiro. Então, talvez você não saiba, o povo de Israel, esse país chamado Israel, ele tinha 12 tribos. Então, Israel havia 12 tribos. E nas 12 tribos de Israel, esse reino se divide. E 10 dessas tribos, ela acaba se perdendo, ela acaba não existindo mais, ela acaba se misturando com outros povos. E é o que nós conhecemos como samaritanos. 1 Crônicas 4:9, irmãos, amém? Então eles acabam se tornando samaritanos. Restam-se 2 tribos que acabam se misturando, que é a tribo de Judá e a tribo de Simeão, por isso o nome judeus, daí vem o nome judeus. E o povo de Judá, ele é levado pelos babilônios para o cativeiro, depois ele é tomado pelos assírios e por último eles são dominados pelos persas. Só que os primeiros que são levados, eles ainda estavam, então eles tinham contato ali, os nobres são levados, o povo que é mais pobre fica em Jerusalém, mas os mais novos, eles têm um contato ainda com aquilo que era a vida de Israel. Então, por exemplo, Daniel chegou a estar em Jerusalém. Daniel, ele chegou a ter ali convivência com Jerusalém. Por isso, Daniel sabia o que era servir a Deus. Daniel sabia o que era servir ali ao Senhor, o único Deus. Só que os últimos irmãos que estavam voltando do exílio, 70 anos depois, esses irmãos, eles não tinham nenhuma noção do que era servir a Deus e de como era prestar o seu culto a Deus. Portanto, a restauração, quando o povo volta através de Neemias para restaurar os muros e para restaurar o templo, é necessário que todo o culto seja restaurado, é necessário que toda a liturgia ali de Israel seja restaurada. E Deus levanta um escriba chamado Esdras, e Esdras é o responsável de buscar toda a genealogia do povo de Deus. Esdras é responsável de buscar toda a genealogia dos levitas, dos sacerdotes, de como o culto deveria ser feito, das tribos. Então Esdras, claro, não somente Esdras, mas outros que estavam com ele, mas na pessoa deles, ele então escreve esses livros. E por que é importante para nós? Porque os livros de Crônicas, ele fala de como nós devemos ter a nossa vida espiritual restaurada, de como nós devemos ter a nossa vida espiritual para com Deus, como nós devemos ter a nossa vida espiritual entregue ao Senhor. E no livro de Crônicas, então Esdras começa a escrever. E Esdras começa a dar uma genealogia. O que é uma genealogia? É basicamente a história da sua família. É como se você, não sei se na escola, ou não sei se em algum lugar, você já montou uma árvore genealógica. O que é isso? Você monta uma árvore lá e começa pelo mais longe que você tinha. Sei lá, o seu tataravô. Eu falei hoje de manhã que eu não sei o que vem antes de tataravô. Alguém sabe o que vem antes de tataravô? Alguém? Ninguém? Então imagina que você começa com o seu tataravô, e aí você diz assim, ó, o meu tataravô serviu, fez tal coisa, morou em tal país e foi assim.
Então Esdras começa a localizar. Agora em Crônicas, Esdras ele vai longe. E ele começa, se você puder, abre lá na sua Bíblia, lá no capítulo 1 de Crônicas. E olha como que começa a história do povo de Israel. Crônicas capítulo 1. Olha só para você entender, só para sua curiosidade. Por que ele começa, irmãos? Adão. Por quê? Adão. Então ele vai lá no Jardim do Éden, em Adão, e começa, Adão, Sete, Enos, Cainã, e ele vai trazendo a lista. E aí ele vai passando a lista de todos os descendentes, ele vai passar por Abraão, vai passar por Noé, Abraão, e vai andando. Depois vai lá capítulo 2, vai andando sua Bíblia, se você tiver com o celular. Capítulo 2, ele vai falar da descendência de Jacó, e ele continua trazendo a árvore genealógica. E aí depois ele vai para o capítulo 3, e ele começa a falar de Davi, Aí no capítulo 4, ele começa a falar de Judá. Agora interessante, se você tem um plano bíblico, e você está lendo a Bíblia, e você começa a ler Crônicas, você chega em Crônicas, você pula. Você vai direto para o capítulo 7. Porque do capítulo 1 até o capítulo 7 é só nome de gente, é só lista de família. Mas, porque qual era a intenção aqui de Esdras? Era demonstrar a linhagem dos sacerdotes, era demonstrar de onde eles estavam vindo e de que eles realmente eram o povo de Deus. Agora, quando chega no capítulo 4, no versículo 9, e entre os 7 capítulos, é a única coisa que muda. Ele precisa abrir parênteses. Veja bem, ele conta a história de Abraão, ele conta a história de Jacó, ele conta a história de Adão, a história de Davi, ele não abre nenhum parêntese. Não que esses homens não foram importantes, mas quando ele chega no capítulo 4, algo acontece que ele precisa abrir um parêntese na história. Olha o que diz capítulo 4, versículo 9, diz assim: foi Jabez, ou Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevinha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Diga amém. Aí, no versículo 11, ele começa a contar a história de novo de outras pessoas. Ele continua na sua história. Agora, irmãos, por que foi tão importante? Por que esse personagem que aparece somente aqui na Bíblia, se você procurar em outro lugar, você não vai achar ele? Por que provavelmente, se você já leu Crônicas, você não leu esse texto, porque você pulou a história das famílias? Por que foi tão importante para Esdras colocar esse camarada aqui no meio? Porque esse camarada foi alguém que marcou a sua geração. Porque esse camarada foi alguém que mudou a sua história. Esse camarada foi alguém que foi necessário, Esdras, dar uma pausa na história e dizer: olha, eu não posso continuar simplesmente citando nomes, eu preciso contar a história de alguém que orou. Eu preciso contar alguém que mudou a história porque ele resolveu orar. Sabe, nós precisamos ser conhecidos como aqueles que oram. Nós precisamos ser conhecidos pelas pessoas, e esse é o tema da minha mensagem. Sendo ilustre pela oração. Nós precisamos ser conhecidos pelas pessoas e ser conhecido por Deus e ser conhecido no mundo espiritual por alguém que ora, por alguém que parou e não aceitou o status quo. O que é o status quo? Está tudo normal, está tudo indo. É alguém que decidiu não ser da teologia do Zeca Pagodinho. Pastor, qual que é a teologia do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. A soberania de Deus não nos isenta de orar. A soberania de Deus não nos isenta de clamar para que a história da nossa vida e da nossa família, a história da igreja, seja mudada. Nada foi mudado na vida da igreja, nem da vida dos cristãos, sem que alguém tenha levantado sinceramente e tenha desejado orar. Todas as histórias, todos os avivamentos,
todos os despertamentos, alguém despertou pelo próprio Espírito o desejo de orar, o desejo de dizer: eu não estou satisfeito do jeito que está. Jesus poderia dizer somente o seguinte: Deus é soberano, deixa as coisas como estão, mas Ele disse: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Se as coisas fossem simplesmente para ir, sabe, rio, quando você vai deixando a correnteza te levar, se as coisas fossem simplesmente assim, Deus não teria nos dado a responsabilidade, a arma chamada oração. Certa vez Paulo, ele estava no seu ministério e muitos demônios estavam sendo expulsos. E aí, tinha 7 camaradinhas lá, irmãos, não irmãos em Cristo, mas irmãos entre si, que eles também resolvem expulsar demônios. Interessante que o demônio, a pessoa endemoniada, né, pegou eles e deu uma bela de uma surra. E antes da surra eles falaram assim: eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eles terceirizaram a fé deles. Ou seja, eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí os demônios falavam assim: eu conheço a Paulo, e vocês quem são? Quem são vocês? Nunca vi você orar, nunca vi você nos repreender. Ou seja, você não tem um relacionamento pessoal de oração com Deus e você está terceirizando a responsabilidade para outra pessoa. Sabe, irmãos, nós precisamos dizer: eu quero ver a minha geração diferente. Eu não aceito a história que a minha família tem vivido. História de separação, história de vício, história de bebedice, história de depressão, história de morte. Alguma coisa tem que mudar, mas Deus não vai usar outra pessoa, Deus vai usar a sua vida. Diga amém. Você está satisfeito com a história da sua família? De verdade, não. Toda a história da sua família até aqui, você está satisfeito? Quantos não estão satisfeitos e falam assim: algo precisa mudar? Levanta a sua mão. Amém? Porque eu também não estou satisfeito. E por isso, Jabez, ele resolveu sair da normalidade. Ele resolveu sair da paralisia. Ele resolveu dizer: olha, talvez eu não possa fazer muita coisa, talvez eu não tenha recursos, mas eu tenho uma arma que é poderosa. Eu tenho uma arma da oração. Todos nós não temos desculpa, porque nós temos uma arma poderosa chamada oração. Só que, irmãos, vou te dar um exemplo. Você pode ser um policial e você tem uma arma, mas se a sua arma está na gaveta, ela não tem poder nenhum. Nós só temos poder quando nós usamos. Ele teve que, para sair, para ser conhecido como alguém que orou, para ser conhecido como alguém que marcou história e mudou aquilo que estava sendo corrente na sua família, ele teve que enfrentar algumas coisas. A primeira coisa é que ele teve que vencer as limitações familiares. Ele teve que vencer as limitações que a sua família tinha imposto para ele. Até agora, desde Adão até chegar na minha família, ninguém fez nada diferente. Ninguém fez uma faculdade. Ninguém se converteu. Ninguém mudou nada. Nessa família aqui, ninguém nunca teve uma empresa. Nessa família aqui, ninguém transformou nada. Sabe? Mas ele disse: eu não vou continuar da mesma forma. Eu vou ser o primeiro a ser conhecido nessa família, por marcar essa geração. Irmãos, Deus te colocou aqui por um propósito. Deus te escolheu nesse tempo por uma razão. Você foi destinado por Deus para um propósito. E qual é o seu propósito? Passar 70, 80 anos, viver uma vida medíocre, fazer dívida, pagar dívida, comer feijão, depois você sabe o que acontece com o feijão, aí depois você vai lá, passa, tem um emprego, mais ou menos, e aí depois você morre. É essa vida que nós queremos. E aí, se alguém for registrar o livro da nossa família, nada aconteceu na nossa época. Sabe?
Certa vez, Al Sanders, ele resolveu fazer uma pesquisa. E na sua pesquisa, ele fez com 2 homens, de 1394. O primeiro homem era Max Jukes. E ele resolveu levantar desde 1934 toda a história da família de Max Jukes até agora. E depois, ele também pegou na mesma época, com os mesmos costumes, morando no mesmo lugar, ele resolveu pegar a história da família de Jonathan Edwards. E ele fez esse levantamento, tinha a mesma sociedade, os mesmos problemas. Só que Mark Jukes não servia a Deus, ele era um ateu completamente ímpio. E aí, no levantamento, irmãos, da família de Mark Jukes, mais de 100 pessoas foram assassinos. 350 morreram como indigentes. Mais de 100 mulheres da sua família foram prostitutas. E na família de Mark Jukes, ele fez a conta quantos os descendentes de Mark Jukes tinham dado de prejuízo para os cofres dos Estados Unidos. E ele chegou à conclusão que aquela família deu prejuízo nessa história de $1.250.000. Ou seja, se fosse hoje, aquela família teria dado prejuízo de praticamente 10 milhões de dólares. Mas ele pegou a história de Jonathan Edwards, um pastor, um grande homem de Deus, um grande homem que marcou sua história, que casou com Sarah Edwards, que também era uma mulher de Deus, e ele fez um levantamento. Mais de 300 pessoas da família de Jonathan Edwards foram professores universitários. 3 deles foram senadores. Um deles foi vice-presidente dos Estados Unidos. Mais de 100 deles foram missionários. E aquela família não deu um gasto para o governo. Pelo contrário, os Estados Unidos foi muito abençoado por eles. Eu quero te dizer que com quem você vai casar, o Deus que você serve, aquilo que você decide hoje, não reflete somente em você, reflete na vida dos seus filhos, reflete nas suas gerações. Quando alguém desiste de servir a Deus, ou quando alguém simplesmente por uma paixão resolve casar com qualquer pessoa, resolve levar uma vida de qualquer jeito, resolve abandonar o Senhor, essa pessoa ela está sendo egoísta, porque ela está pensando somente em si, não está pensando na sua geração. Eu quero te dizer, a forma que você servir a Deus vai influenciar toda a história da sua família. Alguém foi o primeiro a se converter na sua casa? Alguns. Alguém aqui foi o primeiro a fazer faculdade na sua família? Alguns, aleluia, amém. Você foi o primeiro a fazer o que na sua família? Sabe, vamos contar a história da sua família. Pensa aí nos seus familiares, qual é a história deles? Mas agora, quem está vivendo a história? Fala assim, quem está vivendo a história? Sou eu. A pergunta é, a sua história vale a pena abrir parênteses para contar? Ou a gente pode só registrar mais um nomezinho? Quantos aqui querem, quando a história da sua família for contada, um parênteses aberto para dizer, até fulano de tal, até o Igor, até a Kézia, até o Cláudio, até a Verônica, até o Fernando, até cada um de vocês, a nossa família era assim, mas depois que ele se converteu, eles começaram a orar, eles começaram a buscar a Deus, eles começaram a ser cheios do Espírito, e algo aconteceu na nossa família. A nossa família passou a servir ao Senhor, o nosso bairro foi marcado, a nossa história foi marcada. Você quer fazer parte disso, sim ou não, irmão? Aleluia! Mas para isso, você precisa de algumas coisas. Segunda coisa que Jabez fez, versículo 10, é que ele invocou dizendo, 9, sua mãe chamou Jabez dizendo, porque com dores o demos. Interessante, qual que era o nome dele, irmãos? Fala aí, irmãos altos, qual que era o nome do nosso personagem que a gente está vendo aqui? Jabez. Agora, o que significa? Por que a mãe dele deu o nome de Jabez? Por quê? Está aí no seu texto. Dor. Por quê? Porque é dizendo, com dores o dei à luz. Interessante.
meio às dores. Interessante que o nome dele significava justamente causador de dor. O povo de Israel, eles davam o nome de acordo a uma característica, de acordo a algo que você fazia. E ele era chamado de causador de dor. Eu creio particularmente que foi por causa da dor de parto. Mas também pode ter sido porque no meio daquela gravidez o seu pai o abandonou. No meio daquela gravidez algo aconteceu. Eu não sei qual que era o problema, por que ele era chamado de causador de dores. Apesar que causador de dor é até uma repetição, porque causa dor. Eu não sei se você entrou aqui, você já causou alguma dor na sua família, você já causou alguma dor em alguém, mas eu quero dizer para você, ele venceu as limitações do seu passado. Ele não usou o seu passado como desculpa. Ele não disse assim, porque lá na minha infância eu tive um trauma, porque lá na minha infância eu passei por isso, porque lá na minha infância minha mãe me rejeitou, porque lá na minha infância os meus pais me abandonaram. Muitos de nós temos traumas, muitos de nós temos dores, muitos foram abusados quando crianças, muitos perderam familiares, muitos foram traídos, muitos erraram, causaram dor em outras pessoas através das suas atitudes. Mas eu quero dizer para você que o passado não pode ser desculpa para nós. O passado não pode ser desculpa para nós não vivermos o futuro. Pessoas que vivem do passado não conseguem ter um presente feliz e não conseguem projetar o futuro. Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Sabe, é você olhar e dizer assim, não importa como foi o casamento dos meus pais, o que importa é como vai ser o meu. Diz amém. Não importa como que foi o passado da minha família, o que importa é como vai ser a minha família a partir de agora. Não importa se ninguém serviu a Deus até agora, mas eu vou servir ao Senhor a partir de agora. Nós precisamos, irmãos, sinceramente dizer a Deus, Senhor, eu quero uma mudança de história, uma mudança de vida. Eu quero acabar com esse mimimi, essa terceirização, responsabilidade para os meus familiares. Sabe, eu também vim de pais separados, de pais divorciados. Eu também vim de um contexto familiar que não foi um contexto estruturado de pais e mães. Eu também vim de uma série de traumas de infância, mas nenhuma dessas coisas são limitações na minha vida. Pelo contrário, quando eu olho para o meu passado e eu olho para o que Jesus fez hoje, eu falo, muito melhor será o meu futuro. Aleluia. Sabe, a maioria de vocês aqui pode ter dores muito maiores que as minhas, pode ter passado por dificuldades muito maiores que a minha. Eu não questiono a sua dor. Eu só quero te dizer uma coisa, que ela não pode ser motivo para você não crescer em Deus. Porque o seu passado foi apagado pelo sangue de Jesus. O seu passado foi redimido. Nós precisamos então, irmãos, ser alguém que marca a nossa geração. E o que Jabez fez? No versículo capítulo 10, diz assim, capítulo 4, versículo 10, Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. A primeira coisa que ele orou e falou, Deus, ele invocou a Deus e disse, tomara que o Senhor me abençoe. Houve um desejo profundamente no seu coração de que Deus o abençoasse. A primeira coisa que nós temos que clamar do Senhor é a bênção dele sobre tudo aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós clamamos, tudo aquilo que nós pedimos, nós temos que ter o selo da bênção de Deus. Nós temos bênção, significa autorizado para fazer algo. Sabe quando você, provavelmente você não fez isso, mas eu cheguei a fazer,
Sabe quando você vai casar com alguém, você pede a bênção do pai? O que você está pedindo? Autorização. Você dizer, tomara que me abençoe, é você dizer, Deus, está aqui os meus projetos, está aqui a minha vida. Eu creio que eles estão alinhados com o Senhor. Me abençoe. Sabe, interessante que Efésios vai dizer que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jabez, alguém que estava debaixo da velha aliança. Jabez, que estava alguém que estava debaixo da lei. Mesmo assim ele foi abençoado. Quanto mais nós, irmãos, que estamos debaixo da bênção do Senhor. Quando nós empreendemos um projeto, quando nós fazemos algo e nós temos dúvidas se vai dar certo, ou nós não oramos ao Senhor, isso é um ateísmo disfarçado de cristianismo. Quando você não crê que Deus pode fazer na sua vida, qual a diferença entre nós e aqueles que simplesmente fazem as coisas? Mas quando você diz, Senhor, eu creio que esse casamento é de Ti, eu creio que essa empresa é para o Teu reino, eu creio que essa célula é para ganhar vidas para o Senhor, eu creio que essa igreja é para trazer pessoas para o Teu reino, você não tem dúvida, você pode clamar pela bênção de Deus. Mas quantas vezes nós temos dificuldades de pedir e de dizer abençoe? Quantas vezes nós começamos projetos e quando o projeto está dando errado, aí nós clamamos, Senhor, dá um jeito nesse projeto, mas já está torto. Às vezes você casa com a pessoa errada, você faz um projeto errado, você não pede a bênção de Deus, aí quando está no meio do caminho você fala, Deus, pelo amor de Deus, dá um jeito aqui. Amém, o Senhor é misericordioso, amém. Mas irmãos, o meu clamor para você é, a partir de agora, sinceramente, chegue diante do Senhor e coloque os seus projetos diante dele. Sinceramente, diga, tomaras que me abençoes. Amém? Quantos aqui precisam de projetos que você tem, de sonhos que você tem no seu coração, que foi Deus que colocou, que você quer a bênção de Deus e o selo de Deus? Amém? Eu tenho. Segunda coisa, primeiro ele pede a bênção do Senhor, mas segundo ele diz, e me alargues as fronteiras. Eu acho isso poderoso. E me alargues as fronteiras. Eu gosto dessa versão. E se me abençoares, muitíssimo. Né? Ele não pede só bênção, ele pede muitíssimo. E os meus termos ampliares. Aqui ele está falando de algo territorial. Se você for ver na história, ele é alguém que se torna um líder depois. Mas, falando para nós, todos nós temos limitações. Todos nós somos limitados em alguma coisa. Talvez a nossa limitação é a leitura. Nós temos séria dificuldade de ler a Bíblia. Talvez a sua limitação é que você não consegue orar. Você começa a orar, 2 minutos depois já não está orando mais. Talvez sua limitação é em liderar, em ganhar pessoas. Talvez sua limitação é intelectual. Você precisa fazer uma faculdade, você precisa estudar. Talvez a sua limitação é o pecado que te espreita e você não consegue vencer. Mas Jabez, ele tinha limitações, mas ele diz, Deus, amplia as minhas fronteiras, alarga as minhas estacas. Sabe, eu descobri uma coisa na nossa vida. Nós temos estacas colocadas. Quando eu era membro do céu, eu lembro que eu tinha limitações como membro. Depois que eu me tornei líder, eu percebi que eu precisava orar para que as minhas estacas foram alargadas como líder. Depois que eu me tornei, que eu me vim como missionário para abrir igreja, eu ainda tinha um pensamento, a limitação de líder de céu. E algo que alguém me disse é, você precisa alargar as suas estacas. E eu falei, como que eu faço isso? Mas algo que Deus, o dia que eu orei, eu falei, Senhor, eu não sei como, mas alarga as minhas estacas, porque agora eu creio que a minha fronteira está sendo aberta. Nós estamos orando aqui de manhã, e todos os dias nós clamamos, Senhor, nos dá Barueri como herança, Senhor, nos dá Osasco como herança, nos dá Carapicuíba como herança, nos dá Itapevi como herança, nos dá Jandira como herança. Alarga as nossas fronteiras. Mas você também
precisa, irmãos, falar: Senhor, alarga minhas fronteiras, alarga as fronteiras da minha mente, alarga as fronteiras do meu ministério, alarga as fronteiras da minha vida de oração, da minha vida sentimental. Chega de viver uma vida medíocre. O que é vida medíocre? Medíocre vem de média. Nós precisamos orar, irmãos. Sabe, os grandes homens de Deus foram pessoas que tiveram as suas fronteiras alargadas. Paulo, quando ele ia pregar o Evangelho, ele disse: ore para que portas sejam abertas para mim. Nós precisamos ser alguém que sai desse limite. Quais são suas limitações? Quais são suas fronteiras? Eu tenho as minhas. E eu decidi verdadeiramente dizer: eu vou romper minhas fronteiras. Vou romper minhas fronteiras intelectuais. Vou romper minhas fronteiras de oração. Eu particularmente não tenho problema com leitura, mas eu quero orar mais. Eu quero ter mais vida de Deus em mim. Então vai alargar as minhas fronteiras. Quantos aqui querem ter suas fronteiras alargadas? Diga amém. Você vai juntar as estacas e você vai dizer: chega, eu vou crescer. A Bíblia diz em Efésios: crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Você sabia que o universo até hoje está crescendo? Você sabia que até hoje o universo está se expandindo? Você sabia que a partir do momento que Deus disse haja, o universo nunca parou de crescer? Porque tudo que está vivo cresce, tudo que é saudável cresce. E quando você para de crescer, sabia que biologicamente é assim? Você tem uma curva e aí você continua crescendo. Quando você chega aqui e você para, agora você parou de crescer, você começa a degringolar, você está morrendo. Quando alguém para de crescer espiritualmente, quando alguém para de crescer em Deus, essa pessoa começou a entrar no estágio de morte. Mas quando eu cresço, e quando eu digo eu sou uma planta que sou regada, e o que o Salmo diz? Aqueles que estão com o Senhor, eles são como árvores plantadas junto a ribeiros de água, porque eu sou regado e eu continuo crescendo, irmãos. Sabe, Deus não deseja que nós paremos de crescer e crescer em tudo. Crescer em tudo. Crescer em ganhar vidas para Jesus, crescer em cuidar de pessoas, crescer em todas as áreas. E tudo isso para quê? Para a glória dele. Diga amém. Eu te pergunto: você cresceu esse ano? Sinceramente, de verdade. Pastor, eu cresci em quê? Você cresceu como pessoa, ou você é a mesma dor encrenca de antes? De verdade. Você continua, irmão, com a mesma piadinha de janeiro? Continua com o mesmo pensamentozinho? Com o mesmo ninguémzinho? Com o mesmo, sabe? Ou você cresceu? As pessoas olham para você e falam assim: você está mais parecido com Jesus. Você continua com a mesma confusãozinha, com a mesma coisinha, com a mesma irritaçãozinha, com o mesmo temperamentozinho? Ou você cresceu? Porque crescimento em Deus não é automático. Crescimento em Deus é o desejo de abrir as suas fronteiras. Paulo diz: eu queria que vocês fossem mestres, mas vocês ainda são meninos. Que Deus nos livre de ser alguém que não cresce. Amém? Então, primeiro, ele clamou pela bênção de Deus. Segundo, ele clamou que as suas fronteiras fossem alargadas. Mas terceiro, ele diz assim: que seja comigo a tua mão. Ele está dizendo: Deus, não adianta eu ter a bênção, não adianta meus projetos darem certo, não adianta as minhas fronteiras se alargarem, mas se o Senhor não estiver comigo. Em Êxodo capítulo 33, projetei para mim, não sei se dá, Fernando. Êxodo capítulo 33, Moisés, ele está indo para a terra prometida. E após o povo pecar, 33:12. Após o povo pecar, Deus disse: Moisés, eu vou continuar com a minha promessa
de colocar vocês na terra prometida. Isso. Eu não vou quebrar a minha promessa de entrar na terra prometida. Mas Moisés, eu cansei desse povo. Eu não vou entrar na terra com eles. Veja bem, Deus está dizendo, Deus estava dizendo, eu vou abençoar o seu projeto. Eu vou te dar o que eu prometi. Eu vou alargar suas fronteiras, vou te dar uma terra. Mas eu não vou com você. E aí Moisés diz assim, disse o Senhor a Moisés: tu me dizes, faz subir esse povo, porém não me deste saber o que há de enviar comigo. Contudo diz, conheço-te pelo teu nome e também achastes graças aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere essa nação teu povo. Respondeu o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Aí Moisés insiste e diz: então lhe disse Moisés: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Se não for o Senhor estar comigo, eu prefiro morrer no deserto. Se o Senhor não estiver comigo, eu não quero fronteira largada, eu não quero dando certo, porque muitos de nós nos preocupamos com os nossos projetos, mas não preocupamos se Deus está neles. O que Moisés está dizendo: eu não quero apenas a bênção, eu não quero apenas fronteiras, eu quero o Senhor comigo. Sabe, irmãos, nós temos uma promessa. Jesus disse: e eis que estarei convosco até a consumação do século. Mas nós precisamos trazer Jesus para o nosso trabalho, nós precisamos trazer Jesus para a nossa faculdade, nós precisamos trazer Jesus para a nossa célula, nós precisamos trazer Jesus para o centro, e nós precisamos dizer a Ele: Senhor, eu não quero viver nada do que o Senhor tem para mim, se o Senhor não estiver comigo. Eu quero o Senhor comigo, eu quero a tua presença comigo. Jabez, então, ele clama pela presença do Senhor. Pastor, Deus não habita em nós? Deus habita em nós, é verdade. Mas nós queremos mais do que ser a habitação de Deus. Nós queremos a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Nós não queremos cultos e células onde nós simplesmente dizendo Deus está aqui. Nós queremos testificar de que o Senhor está em nosso meio. Nós queremos, porque quando isso tem qual sinal? Nós achamos descanso diante dele. Sabe, irmãos, está na hora de você convidar o Senhor para a sua empresa, está na hora de você convidar o Senhor para o seu casamento, está na hora de você convidar o Senhor para a sua vida, está na hora de dizer: Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. O Senhor é o Senhor de tudo isso, e eu quero o Senhor. Quantos irmãos não têm se perdido porque não tem convidado o Senhor para ser e estar com Ele? E por último, ele diz: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. O último pedido dele, ele diz: Senhor, me preserves do mal, me livra da aflição. Sabe, ele está clamando, ele está dizendo: Deus, me livra de toda malignidade, me livra de toda, sabe, depressão, de toda dor, me livra de todo sofrimento, me livra de todo mal. Pastor, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Sim, no mundo nós teríamos aflições, mas você não precisa ser masoquista. O que é ser masoquista? Gostar de ter dor. Então assim, Jesus disse que ia ter aflição, então deixa eu me afligir aqui. Não é assim. Se a aflição vier, eu vou continuar servindo a Deus, mas eu não vou clamar por aflição. Pelo contrário, a oração do Pai Nosso diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meu Deus. Nós precisamos dizer: Senhor, livra-nos do mal. Jesus, em João 17, ele diz, orando ao Pai pelos seus discípulos: eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os preserves do mal. Nenhum apóstolo chegou e falou assim: ô Império Romano, corta aqui minha cabeça. Pelo contrário, muitos deles fugiam de uma cidade para outra. Sabe, nós precisamos clamar ao Senhor e dizer: Deus, me livra do mal. Irmãos, nós precisamos orar. Nós estamos aqui, nós usamos máscara, nós temos os cuidados, amém, mas o que preserva do mal é o Senhor. Nós temos que clamar: Deus, me livra desse vírus,
Deus, me livra do homem mau, me livra da violência, me livra do acidente, me livra de eu cair, me livra, Senhor, de uma série de coisas deste mundo. Me preserva, me guarda, sê comigo. Irmão, você não pode sair da sua casa sem fazer sua oração. Você não pode abrir uma empresa sem fazer sua oração. E eu vou te dar uma dica: você não pode casar sem fazer sua oração. Porque tem gente que verdadeiramente ele fez aliança com o mal. Você precisa, irmãos, verdadeiramente dizer: me preserva do mal. Me preserva do homem mau, me preserva da mulher mau. Me preserva, Senhor. Me preserva, eu quero ser guardado. Quantos querem ser guardados? Diga amém. E nós precisamos ser guardados. E aí, a Bíblia diz que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus respondeu a oração dele. Deus respondeu a oração de alguém que estava na velha aliança. Quanto mais você, a Bíblia diz, se ele não nos negou seu próprio filho, quando nós éramos seu inimigo, por acaso não nos dará todas as coisas agora? Lá em 2 Coríntios, acho que é 1:28, Fernando. Não já tem para mim, né? Não lembro se é 1 Coríntios 1:28. Pode ficar de pé no seu lugar, irmãos? Aleluia. É segundo. 1:28. Vê se é. Amém. Quero chamar os irmãos do louvor aqui. Irmãos, nós precisamos, sabe, ter 1:28, vê se é 1:28. 24. Ah, não é? Então, vê aí, 21. Amém. Glória a Deus. 20, projeto 20. Amém. Glória a Deus, é isso mesmo. Porque todas quantas promessas há de Deus, são deles o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós.